Oi, sou Cleude Silva e tô dando início aqui mais um vídeo com vocês. Vim compartilhar um pouco do meu trabalho e eu tô com esse projeto aqui para fazer, que foi pedido de uma cliente. Ela quer essa bolsa aqui de, de beach tênis, né? Beach tênis. Essa foto aqui é da cliente, ela mandou para mim essa foto, que ela quer algo assim, bem parecido. Essa aqui é a foto que ela mandou para mim. E é a minha primeira vez que eu tô desenvolvendo esse trabalho, desse projeto aqui dessa bolsa. Então, tem que sair perfeito, né? Que é para cliente voltar mais vezes. E aí, eu pedi para ela que ela mandasse uma foto da raquete dela, né? Com a medida, botasse uma régua em cima, ou uma fita métrica para mim estar visualizando essa circunferência, que seria daqui para cá, né? Que é a largura maior da raquete. E aí, então, ela me mandou a foto somente da raquete. Então, para mim já foi suficiente. Eu fui pesquisar lá, a raquete dela é exatamente dessa marca, é desse modelo aqui, tá? Só o que muda é a cor. E aí, as medidas aqui, eu pesquisei no Google e, 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 e salvei essa imagem. E eu reproduzi essa imagem aqui para o tamanho real, tá? Esse aqui é o tamanho real dessa raquete aqui. E tudo isso aqui só é para me ter a medida da bolsa, tá? Dessa parte aqui, ó, para me ter essa medida exata. Então, eu vou imprimir isso aqui e vou redesenhar nesse espelho aqui. Por quê? Para que caiba certinho, para que não tenha um problema aí na hora de não caber. Inclusive, ela disse para mim, eu acho que todas elas são o mesmo padrão de tamanho, só que não, tem umas que é um pouco mais larga aqui, um pouquinho, a diferença é mínima, mas tem, tá? Tem diferença. Inclusive, eu pesquisando essa bolsa, teve um vídeo de uma pessoa muito decepcionada. Não tô falando exatamente dessa, foi uma pesquisa que eu fiz, porque não coube a raquete dela, ela não conseguia fechar esse bolso, porque a raquete dela era bem mais larga. Então, para ela não ter esse problema, né, e nem eu, quero que ela fique feliz com a compra dela, eu pesquisei direitinho aqui e já praticamente já desenvolvi o tamanho aqui do espelho que deve ser, ó, já até posicionei aonde que eu vou fazer o desenho. Esse aqui é o espelho e esse daqui é o canal do zíper e do fundo da bolsa, tá? Vai ficar bem parecida com essa, vai ficar bem parecida mesmo. E eu vou mandar imprimir agora. Espero que vocês tenham entendido. É assim que eu desenvolvo as minhas modelagens e dá muito certo. E queria compartilhar isso com vocês, tá bom? E agora eu vou mandar imprimir essa imagem aqui. Já mandei imprimir, eu vou só fazer a montagem da impressão aqui. Como o espelho e o fundo só é apenas, ele só é apenas horizontal, e então não tem a necessidade de eu mandar imprimir isso aqui, tá? Eu vou somente cortar diretamente no material principal e forro.
E aí lá eu mostro pra vocês como que eu vou posicionar essa imagem aqui nesse espelho, tá bom? Pra ficar dessa forma aqui como tava. Já estou aqui com a minha impressão no tamanho original. Esse aqui seria o tamanho original da raquete. E o que acontece aqui? É legal aqui que vocês observem que tem uma margenzinha aqui de meio centímetro de cada lado. Toda a impressão que vocês forem fazer em modo post, tamanho real, sempre vai ter essa margem aqui, que é uma margem de segurança na impressão. Vocês têm duas opções aqui, ou vocês cortam bem rente essa parte aqui, ou faz como eu, que às vezes eu faço só isso aqui, ó. Só esse pedacinho aqui. E esse outro aqui, ó. Tá? E aí, vocês posicionam. O importante é que não fique aparecendo o branco. Essa outra parte branca aqui, ó. Tá? Tem um branquinho aqui embaixo. Ó, ele fique bem em cima, tá bom? Ó. E aí, vocês vão ter exatamente o tamanho. Eu já vou botar aqui minha fita. Pronto. Esse seria o tamanho original desta raquete aqui. E aqui o tamanho original dela pegaria 3 folhas A4, tá? Então, mas o que importa aqui, no caso, é só essas duas partes aqui. Então, eu só imprimi 2 folhas principais, tá? Que é só até aqui que vai a parte do cabo, não vai precisar da parte do cabo, né? Então, só essas 2 folhas já é o suficiente. E aí, eu vou cortar aqui o tamanho certinho. E vou passar agora pra parte do espelho, para posicionar ela, para poder fazer a marcação. E ficou assim, tá? Esse aqui é onde eu vou personalizar a bolsa, tá? Vou botar o bordado bem aqui no centro. Depois eu venho com um vídeo mostrando como eu centralizo. Aqui, pra me achar esse centro aqui, eu só faço isso, tá? Eu dobro, faço a linha aqui direto, ou boto uma régua aqui, passo a linha e encontro esse meinho aqui, tá? Aqui é o centro do meu material onde eu vou bordar, onde eu vou personalizar. E aqui tá a minha impressão, eu cortei no principal, tá? Eu simplesmente posicionei ele no principal e fui fazendo a marcação, deixando uma margenzinha pra costura, tá? Pode observar que aqui, ó, tem a margem de costura. Deixei a margenzinha pra mim poder fazer a costura, senão vai ficar vai ficar pequeno se eu simplesmente viesse marcasse aqui em toda a volta. Então, tem que ter essa margem de costura aí de pelo menos meio centímetro, né? O certo bota um centímetro de margem que dá tudo certo. E aqui foi o seguinte, eu peguei a régua, marquei, daqui pra cá tem 3 centímetros, daqui pra cá tem 3 centímetros e daqui pra cá tem 3 centímetros. Essa marcação é pra me posicionar aqui, que eu quero que ela fique nesse meinho aqui, bem centralizada. Por isso que eu fiz essa marcação, ele vai ficar assim a posição da raquete, tá bom? Quero que fique bem no meinho da bolsa. E aí, tem essa margenzinha aí, de 3 centímetros. Essa margem de 3 centímetros é para esse tamanho de bolsa, tá? Pra esse tamanho aqui que eu fiz o cálculo do modelo e cheguei a esse tamanho aqui de espelho, certo? E agora eu vou pro bordado, vou personalizar esse material aqui, que é o detalhe que vai ficar na parte onde a gente vai botar a raquete, né? Onde a raquete vai encaixar.
Já tô aqui com o meu TNT, o meu bastidor e o material onde eu vou bordar, tá? O meu bastidor, esse aqui é o bastidor 26 por 15. Aqui é os meios, tá? Os meios. Fazendo essa ligação bem aqui, o meio do bastidor estará bem aqui, mais ou menos, tá bom? Aqui é o limite de cima. E ele tem um pontinho bem pequenininho aqui, que é o limite daqui de baixo, tá bom? De cima e de baixo. Eu vou preparar agora o meu bastidor. Essa técnica que eu uso aqui no sintético é a que a gente chama de flutuante, né? Que o material principal, ele não fica preso no bastidor, tá? Ele fica aqui meio que solto, mas eu boto aqui uma fitinha dupla face pra segurar esse material, para que ele não saia de posição ali, tá? Esticar bem, deixar bem esticadinho. Eu uso para personalizar em sintético, para fazer o bordado em sintético, esse TNT 80, gramatura 80. Ele é maravilhoso, tá? Ele é encorpadinho, o bordado fica muito bom nele, tá bom? Fica muito legal mesmo. Eu gosto muito de trabalhar com esse TNT 80. É um resultado que fica muito legal. Vou botar minha fitinha aqui, que é pra prender o meu principal. Ó. Isso. Aqui é eu posicionar exatamente aqui essa linha, nessa linha, nesse ponto bem aqui, tá? Aqui tem uma marcaçãozinha. Então, a minha tem que ficar nessa direção. E a mesma coisa aqui desse lado. Tem a linha aqui do meio, vou posicionar o meio da minha marcação bem aqui. Aqui está o meio do meu material. E aqui pode observar que tá bem no meio, tá? Como eu deixei aqui eu fiz esse pedaço aqui com sobra, para que quando eu posicionar lá naquela parte que eu quero fazer a personalização, que eu vou ver como é que vai ficar, se vai ficar... Que eu vou ver a condição de posicionamento lá na peça principal, tá? Porque aqui vai ser como se fosse um detalhe com a personalização dela aqui no meio, certo? Agora aqui já tá tudo certinho e eu vou achar esse meio lá na máquina. Com certeza lá vai dar tudo certinho. Eu só faço estudar aqui o espaço, onde é que vai dar certinho o espaço de bordado para que dê tudo ok. Agora eu vou pra máquina.
Agora a gente vai para a parte do bordado, da personalização. Aqui eu fiz essa matriz de bordado para cliente e ela aprovou, ela gostou bastante e eu vou já mandar para a máquina. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como centralizar o bordado no bastidor, né? Mas olha só, eu sempre, antes de eu salvar a matriz, depois de pronta, tá? Eu sempre vou aqui, ó, nessa parte bem aqui, eu uso o Embird, tá? Ó, eu sempre vou bem aqui, ó, e centralizo a minha matriz. Isso é para me ter certeza que ela tá no centro. Aí, depois que eu centralizo, aí sim eu vou salvar a minha matriz no meu pendrive para me mandar lá para minha máquina. Isso me ajuda a identificar melhor onde, com mais facilidade, onde vai ser o meu bordado, tá? Se caso eu precisar posicionar um pouco mais para cima ou mais para baixo, eu vou conseguir, tá bom? Encontrar esse espaço do bordado lá no material principal com mais facilidade. Então, eu sempre centralizo, até porque o meu bastidor não tem a régua de posicionamento. Isso me ajuda bastante. Eu encontrando o meio do meu bastidor e o meio do meu principal, eu vou saber exatamente onde eu vou posicionar o meu bordado. Então, bora lá para a máquina fazer essa personalização. Essa bolsa tem que ficar legal, né, gente? Bora lá. Já tô aqui na minha máquina e aqui é o meu meio do meu material, que já tá marcadinho. Já encontrei aqui o meu bordado, que eu vou bordar. E eu só vou estudar esse espaço aqui, tá? Que é onde eu vou encontrar a posição do meu bordado, tá? Aqui tá apontando naquela parte de cima, a agulha vai lá pro ponto máximo, ó. Meu bordado vai até aqui. Agora eu vou posicionar ele pra cá pra gente ver até onde ele vai. Ó, tá marcadinho aqui, ó, pra essa pontinha. E aí a máquina tá apontando aqui. E a mesma coisa aqui novamente, aqui embaixo. Ó, até onde o meu bordado vai. Apontando. Aqui tá um espaço, uma margem legal pro bordado. E o meio. Olha só, gente, o meio do meu bastidor deu certinho aqui no meio da minha marcação. E assim eu posso mandar bordar. Posso mandar a máquina bordar, que vai ficar na posição que eu marquei, é onde eu quero que fique, certo? E ela vai dar início ao bordado. Deixa eu só cortar essa pontinha de linha aqui. Agora ela tá já bordando. Agora é aguardar o resultado do bordado pra gente fazer a montagem da nossa peça. Bordado praticamente finalizado. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Olha só. Bordado finalizado. Agora eu vou ver como é que vai ficar lá em cima lá daquela parte do bolso da raquete. Estou aqui com o meu bordado finalizado. E a gente sabe que quando a gente borda no sintético, ele dá uma leve esticada. Então, eu fiz esse bordado aqui com esse material aqui com um pouco de sobra, justamente para me alinhar ele aqui, tá? Eu marquei daqui pra cá 1 centímetro e fiz a linha reta. E a mesma coisa daqui pra cá, fiz a linha reta. Então, ele ficou assim.
Eu já passei aqui, já limpei o bordado, tá? E deixei ele bem limpinho. Eu já passei minha cola spray aqui já pra fazer a estruturação nessa parte aqui, porque ele tem que ficar bem alinhadinho. Já tô aqui com o meu bordado todo limpo e também já estruturado. O que que eu fiz aqui nele, tá? O que que eu fiz nele aqui? Eu fiz um virado no próprio TNT 80 que eu bordei, tá? TNT 80, é um TNT, eu optei por estruturar no TNT porque eu não quero que fique grosseiro, eu quero que fique mais, uma coisa mais leve, né? Porque se eu botasse aqui uma espuma ataque, ou um TNT, ou um EVA, quer dizer, ia ficar mais grosseiro, né? Então, só estruturando com o TNT 80, ficou muito bom. Ficou fininho, ficou mais delicado. E ficou bem alinhadinho. Aqui eu fiz o virado, tá? Foi só um viradinho aqui. Eu marquei aqui, centralizei o bordado meio no meio e fiz esse viradinho aqui no TNT. E ficou dessa forma. E aí eu vou colocar ele assim, ó. Ele vai ficar aí pra você estar, creio eu que tá de cabeça pra baixo, mas visualmente pra mim ele vai ficar assim. Eu quero que ele fique bem retinho assim. Só recapitulando aqui essa parte aqui, eu botei 3 centímetros daqui pra cá, 3 centímetros daqui pra cá, 3 centímetros daqui pra cá e 3 centímetros daqui pra cá. Pra me alinhar esse molde aqui do bolso, ó. E aí, eu vim com o giz e fiz a linha aqui. Eu vou costurar ele aqui nessa marcação aqui que eu fiz com o giz, certo? Olha, ele vai ficar assim. Quando o bolso estiver pronto, ele vai ficar dessa forma aqui, tá? E aí, agora a gente vai pra parte da montagem. Os forros, eu sempre corto os forros por último, eu não marco muito certinho o forro, não. Eu sempre boto o principal em cima do forro e corto aqui no olhômetro mesmo, deixando uma margenzinha de segurança ali, para que nada dê errado, né? É bom que a gente deixe o forro um pouquinho maior do que o material principal, tá? Eu sempre faço isso por segurança mesmo. Eu não gosto de cortar certinho, não. Eu gosto de deixar uma margenzinha sobrando aí. Então, é isso que eu vou fazer. Vou já cortar o meu forro para mim fazer a montagem lá na máquina. E vocês vão me acompanhar essa montagem dessa bolsa maravilhosa que vai ficar. Mais uma coisa que é importante para que tudo saia alinhado, para que tudo saia certinho, o que que eu fiz? Porque eu quero que esse bordado ele fique alinhado, tá? Bem alinhadinho. Então, o que que eu vou fazer? A peça onde eu vou localizar ele aqui, ela tem um certo ângulo que vai aí ao contrário, né? Então, todo cuidado é pouco para que, visualmente falando, não fique torto. Como eu já posicionei aqui tá a marcação do bolso, tá? É onde vou aplicar o meu bordado. Vai ser o seguinte, eu vou posicionar, aqui tem um meinho aqui que eu marco, tá? Tem meio aqui e meio aqui. E aí, eu vou riscar, tá? Eu já risquei aqui, eu faço isso. Aqui tem um meio aqui e um meio aqui do meu espelho. E eu vou fazer uma cruz, ó. E isso aqui é o meu centro, certo? Então, o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu já tenho os meios, ó. Meio, aqui o pique do meio. E aqui é o seguinte, ó. O pique aqui do meio, ó. Alinha direitinho pra ficar tudo certo.
E aí, vou posicionar dessa forma aqui, ó. Ó, meio com meio, minha marcação do meio, meio com meio. Então, isso vai me certificar que ele vai ficar bem alinhado. Eu só vou vir com uma fitinha dupla face para mim fazer a aplicação deste bordado e ele vai ficar lindão, bem alinhadinho. E é assim que eu faço os meus trabalhos, tá bom? Eu já tô aqui com o bolso da raquete, já aqui com a dupla face aqui aplicada, só no pontinho deu fazer essa costurinha aqui, tá? Vou fazer a costura aqui de pés pontos para segurar o bordado. Vamos lá. Bordadinho já preso, agora aqui eu vou prender em toda a volta já fazendo o acabamento do vivo, tá? Tô fazendo a aplicação do vivo, já juntando o forro. Vou pôr aí em toda a volta do bolso, tá? Onde vai o bolso da raquete. E vamos fazendo essa aplicação aí. Agora vamos pro canal do zíper do bolso, tá? Fazendo um acabamentozinho aí em toda a volta do zíper. Esse é o fechamento do bolso de onde vai a raquete. Canal do zíper finalizado. Agora eu vou fazer a junção desse canal do zíper com o bolso da frente, tá? Vou fazer essa costura em toda a volta da peça e em seguida eu já venho aplicando o acabamento de viés bonéon, que serve para dar para que fique uma peça bonita tanto por dentro quanto por fora. O viés bonéon tem essa função aí de ficar a peça um acabamento perfeito. Então, bora dar início a essa costura. Chegou a hora do viés bonéon, para dar o acabamento que eu acabei de falar. E eu vou fazendo essa costura aí, já aplicando o viés bonéon
para ficar um acabamento interno bem legal, bem bonito. E é importante falar que essa máquina, gente, ela facilita bastante o trabalho, tá? Eu com toda a propriedade eu falo, porque eu já vim da doméstica, tenho várias máquinas industriais. Para falar a verdade, eu ainda quero ter uma transporte duplo de mesa, que eu acho que é importante você ter. Essa de braço, ela facilita muito na hora do fechamento, muito mesmo, tá? E tá aí o acabamento interno perfeito, já com forro, o vivo aplicado. O vivo fica perfeito, gente. Olha só o acabamento desse vivo, como fica perfeito. Fica um acabamento maravilhoso. Agora, aqui eu marquei 2 dedinhos aí, tá? É de onde eu vou começar a minha costura para aplicar no bolso da frente. 2 dedinhos abaixo. Ó, vou fazer essa marcação aí, mais ou menos uns 2 dedinhos. É daí que eu vou começar a aplicação desse bolso. Já vou adiantar porque eu vou fazer algumas marcações de posição. E para segurar esse bolso aí, gente, eu botei alguns alfinetes para poder ficar corretinho, para que não saia do lugar, e eu prendi com alfinetes, tá? Facilitou bastante a aplicação desse bolso, não ficou torto. Vocês vão ver o resultado como ficou. E aí eu venho fazendo a costura em toda a volta, já aplicando o bolso. Vocês vão ver aí. Bora ver como é que vai ficar a aplicação desse bolso. Aqui eu já tô com todos os alfinetes aqui segurando minha peça, bem onde eu marquei. Onde eu fiz aquelas marcaçõezinhas, eu botei aí o alfinete, tá? Para que não saia na hora que a máquina for costurando, não saia da posição, tá? Para que o bolso não fique torto. Isso é muito importante, prender toda a peça. E agora eu vou levar para a máquina, tá? Para fazer essa costura aí, rebatendo, já para finalizar aí o bolso da frente da peça. Observem, eu já vou estar aplicando aqui o cursor do meu zíper. Aqui no caso vão ser 2 cursores. Aí já apliquei um, agora eu vou aplicar o outro. E observe que eu deixei uma margenzinha aí de 2 dedos, né? Que é de onde eu comecei a aplicação do bolso. Isso é para facilitar na hora de eu fazer o acabamento superior, tá? Dessa parte de cima aí, de onde é o cabo da raquete. Aí tem que fazer o acabamento. Aí eu venho e faço o acabamento com o viés boneon. E depois isso que eu venho finalizar e fechar a peça por um tubo, tá?
prontinho, bolso aplicado, acabamento superior feito e bolsinho prontinho. Agora eu vou pro acabamento de viés em todo o corpo da peça, para finalizar aí a nossa peça. Faço um arredondadinho aqui com um conezinho de linha mesmo. E daí, após isso, eu já venho com a aplicação do vivo em toda a volta, já aplicando junto o forro. Já faço só uma junção só, forro e vivo. Faço só uma costura para fazer essa aplicação. Esse daí é a parte das costas. Eu apliquei também um bolsinho na parte de trás. Dei essa opção para o cliente de um bolsinho aí extra na parte de trás da costa da bolsa. E vou começar aí a aplicar este vivo. Esse vivo aqui, gente, eu forrei ele com o mesmo material que é todo detalhado. E vai ficar um acabamento bem bonito, tudo combinando, né, gente? Então, bora dar início a essa costura aí de aplicação de vivo e forro ao mesmo tempo. Essa primeira costura aqui, que é desse acabamento do vivo, é importante falar que ela é bom colocar bem na beiradinha, para que não corre o risco de aparecer na finalização da peça. Então, isso dá um acabamento perfeito na peça, né? E dessa mesma forma aqui que eu tô fazendo, que eu fiz todo o procedimento nessa peça aqui das costas, eu vou fazer também na parte da frente da peça, tá? Depois de tudo montadinho, a gente já vai passar pro canal do zíper, tá? Que é a parte do fundo e canal do zíper. E depois já venho com a finalização. Esse aqui é o canal do zíper. Já tô com uma parte prontinha, botei esse detalhe aí laranja para dar um detalhe a mais na peça, para ficar bem bonito. E vou fazer já essa junção que é do canal do zíper, que é essa parte superior da abertura da bolsa, com o fundo. E aí já quando eu vier já é mostrando aqui como é que ficou esse canal completo, tá? Tanto da parte superior quanto inferior, que é o fundo da bolsa. E bora ver aí como é que ficou essa lindeza. E já vamos passar para a parte da montagem, que é o fechamento da peça. Finalizando a bolsa de beach tênis, tá? Olha só como ficou lindona esse espelho. Ficou muito bonita. Eu amei. Laranja com preto dá muito certo. E eu já preparei aqui o meu canal do zíper com fole. Já fiz a aplicação aqui, ó, do bolsinho, né? Pra botar aqui uma garrafa de água ou as bolinhas, né? Ficou bem legal. Eu botei aqui um tirante, só pra encaixar o mosquetão aqui. Eu não tô botando mais meia argola, porque aqui é uma cidade praiana, então, gente, as ferragens estão oxidando todas. Então, eu evito ao máximo ferragem. E aí, eu vou só dar a opção pra ela tá engatando aqui o mosquetão. E eu já vou fechar ela, vou mostrar o fechamento dela na minha máquina de braço. Vocês vão ver elas trabalhando algumas vezes aqui, porque
facilita muito, gente. O difícil é dominar ela. Depois que você domina, você não vive mais sem ela. Olha que eu tinha medo dessa máquina. Vocês não imaginam o tanto de medo que eu tinha dessa máquina de braço. Porque a bicha é bruta. E a minha não é direct drive, ela é um motor tradicionalzão mesmo, sabe? E acho que o próximo vídeo eu vou falar um pouquinho dela pra vocês, tá bom? Até porque quando eu comprei ela, tinha pouca informação dela. E eu acho que vai ser bem, vai ajudar algumas pessoas que têm curiosidade em saber um pouquinho da máquina de braço. Pois bora fechar ela na máquina de braço. Vocês vão ver como é maravilhoso fechar na máquina de braço, gente. É muito gostoso. Olha só, aqui eu já clipei minha peça, já tá só no jeitinho, já encaixei a minha bolsa aqui, tá? Esse aqui, nessa máquina aqui, é um calcador de vivo que eu tô usando, tá? Ele tem aquele canelado no meio do calcador, que se vocês observar, ó, bem aqui tá o meu vivo, eu consigo sentir o meu vivo, ó, bem aqui, ó. Então, eu sempre boto o fole, o canal de zíper pra cima, ó, e eu consigo sentir dessa forma o vivo. E eu venho encaixando aqui o pé calcador de vivo certinho aqui em toda a peça. Sempre cuidando que fique, olhando que a parte de baixo, que no caso aqui é a frente da bolsa, né? Que a parte de baixo fique juntinho com essa parte de cima, que é o fole, né? E aí eu vou tendo esse cuidado para que não escape, tá? Porque se essa parte de baixo escapar, sair, não vai pegar, tá? A costura não vai pegar e vice-versa na parte de cima. Tem que encaixar perfeito, sempre tendo esse cuidado. E a costura vai saindo perfeitamente. Já encaixei aqui e vou dar início aqui à costura de fechamento, tá bom? E aqui, quase acabando, finalizando aí o fechamento, a caixa de bobina resolve terminar a linha, né, gente? E aí, lá vai eu trocar para uma nova bobina. E vamos finalizando aí a peça, tá quase no finzinho do fechamento.
já tô finalizando. Após essa finalização aí, pessoal, aí eu já venho com o acabamento do viés Boneon, que é para ficar aquele acabamento bonito, tanto por dentro quanto por fora. Após todo o fechamento, cortar as pontinhas de linha, cortar o excesso que sobrou aí de material. E sempre bom checar se as costuras pegou tudo bonitinho, se tá tudo no lugar. E tudo maravilhosamente com sucesso. Vou logo desvirando para ver aí todo o acabamento, se ficou tudo ok. Aí sim, a peça tá praticamente pronta. Agora eu vou só finalizar com o acabamento. Olha o viés Boneon aí, gente. Pra dar aquele acabamento bonitão na peça. E vamos lá. Prontinho, agora sim, pecinha finalizada, toda acabadinha, ficou perfeita. E o que é mais satisfatório nesse trabalho é quando a cliente reconhece o valor do produto, tá, gente? É muito gratificante. E ela ficou muito satisfeita com o resultado do trabalho. Sem falar que é um produto de grande valor, porque é único. As cores que ela gosta, é algo ali que tem a ver com a personalidade dela, é algo único. É algo que refere a ela, somente a ela. E sou muito feliz em poder oferecer esse trabalho, tá? Muito mesmo.